Olá, meus amigos, tudo bem? Uma excelente segunda-feira para todos vocês. Que o nosso Pai Yahweh possa abençoar a sua vida. Hoje um dia estranho no Rio de Janeiro, mas o sol já despontou, o sol está no céu e isso é muito legal. Quero agradecer a inúmeras pessoas que têm se inscrito no nosso canal e você que está procurando a verdade, em busca da verdade. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a língua hebraica, o Yiddish. Nós temos o hebraico, o palhebraico, que é o Yiddish, na verdade, né? E a língua em que o Messias falava, que era o aramaico, a língua aramaica. E vamos ver um pouquinho de onde surgiram, né, essas pessoas falando o hebraico. Vamos saber um pouquinho do que é o hebraico, o que é o Yiddish e o que é o aramaico, a língua aramaica. Inclusive a língua aramaica era a língua que Yahushua falava, né? Era a língua hebraica, mas não que ele não soubesse o aramaico, tá, pessoal? Eles falavam a língua aramaica, não que ele não sabia da língua hebraica. Mas vamos lá, vamos acompanhar o raciocínio para vocês entenderem essa grande mistura, né? Essa grande confusão que é feito. E você pode pesquisar aí da sua casa, tá, pessoal? Nós temos recursos dentro da internet que vai te ajudar. Ó, eu tô aqui com a Bíblia Dalit, como sempre, tá? Essa Bíblia é uma Bíblia diferente. Por quê? Porque nessa Bíblia tem contido, né, os nomes em aramaico, né? Aqui Yahushua é aramaico, tá, pessoal? Língua aramaica. E nessa Bíblia aqui, todo o Novo Testamento vem escrito com o nome Yahushua, não vem com o nome escrito Jesus, porque a gente já sabe. Se você não sabe, está caindo hoje, está caindo de paraquedas aqui no nosso canal, você sabe que a letra J, ela não existe nem na língua hebraica, nem na língua aramaica, nem no grego, nem no latim. Então é importante você saber disso. E aqui na Bíblia, eu printei a tela aí, no capítulo 10 do livro de Gênesis, vocês vão entender a origem dos povos e nações. Houve o dilúvio, certo? Vamos lá, houve o dilúvio. E no dilúvio, todo mundo conhece a história do dilúvio, Noé teve 3 filhos, e esses 3 filhos entraram na arca, correto? Isso aí todo mundo sabe, todo mundo conhece. O nome desses 3 filhos era Shem, que é o mais velho, Cã, que era o do meio, e o Jafé, que era o mais novo, teoricamente, tá, pessoal? Shem, Cã e Jafé. Então, esses 3 homens, ou esses 3 filhos, eles deixaram uma geração, um legado. Como é que eram esses 3 filhos, Denilson? O jafetista, que eu vou ler aqui agora, que está na sua Bíblia, os jafetistas puxaram a Noé. Eles eram brancos, eles eram caucasianos, da cor clara. Consequentemente, a cor clara ela é mais frágil para o sol. Então o pai o Noé fez eles todos, entre eles os irmãos, fazerem uma partilha, porque a terra era um bloco só, pessoal. A terra era toda junta, não tinha esse negócio de separar continente americano, né, continente da América, que é esse nome inventado, né, pela Igreja Católica, continente europeu, não, era todo um bloco só, tudo junto. E ao longo do tempo foi se fragmentando através dos terremotos, através da Pangeia e outros estudos mais que você pode alcançar aí através do Google e de livros acadêmicos. E aí o que aconteceu? O que aconteceu nesse inteirinho para a gente entender? Vocês sabem que houve na Torre de Babel, muitos falam que foi o pai que dividiu as línguas no mundo. Não foi o pai não, tá, pessoal? Que dividiu a língua. E quem ensinou as línguas aos homens foram os caídos, ou os néfilis. Néfilis quer dizer caído. Por isso que tem vários idiomas no mundo. Lógico, sim, o pai não deixou qualquer aquele abuso que o Nimrod queria fazer, né? Ele queria criar um platô, igual hoje você tem uma coisa chamada a estação, aquela estação de órbita da NASA, a estação internacional,
ela não está fora do domo, tá, pessoal? Ela não está fora do domo, fora daquele domo, daquela esfera que protege a Terra. Está dentro da esfera. E eu posso dizer que ela está acoplada, né, encostada no domo da Terra. Mas esse é um assunto que você tem que pesquisar, não eu tenho que falar aqui. O assunto aqui é para falar da língua hebraica, da língua aramaica e do Yiddish. Denilson, o que é o Yiddish? Já vou explicar para você o que é Yiddish e vou falar o que é o hebraico e o que é a língua aramaica, que era a língua que Yahushua falava. O aramaico era a língua utilizada por ele. Vamos lá. Aí então você vê que ele teve 3 filhos, certo? Olha aí, ó. A origem das nações, ó, onde surgiu tudo, todos os povos da terra. Olha aí, ó. Tá aqui na Bíblia, ó. Eis a descendência de Sem, no versículo 1. Eis, capítulo 10, versículo 1. Eis a descendência de Sem, de Cã e de Jafé, os filhos de Noé. Então, olha, preste atenção que isso é importante você saber. Qual era a cor de Sem? Sem era preto, negro, pretão. Sabe aquele preto, bem preto? Sem era preto. Qual era a cor de Cã? Era preto também. Qual era a cor de Jafé? Branco. Então existiam os pretos e os brancos, ok? Tá tudo certo assim? Noé era preto ou branco? Noé foi o primeiro branco que foi conservado na terra. Então Noé foi o primeiro homem branco na terra. Então tinha Noé, e Noé casou-se. Noé, provavelmente, não estou aqui afirmando, Noé teve mais de um casamento. E uma das mulheres de Noé, segundo os apócrifos, e nós temos como comprovar isso, era descendência de Caim. Como assim, Denilson? Era. Se eu não me engano, o nome dela era Noemi. E ela era descendência de Caim. E Noemi, ela foi mãe de Cã. Mas esse é um assunto que eu ainda vou fazer uma live abordando esse assunto para vocês. Beleza, então você já sabe, né? Sem era preto, Cã era preto e Jafé era preto. Qual a importância disso aí, Denilson, nesse contexto de línguas que você vai falar? Você já vai entender. Então, esses 3 filhos tiveram filhos e dividiram a terra. E os 3 filhos se chamavam Jafé, ó, Sem, Cã e Jafé. Tá vendo a ordem? Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé. E os filhos nasceram depois do dilúvio. E os filhos que nasceram depois. E os filhos deles, perdão, os filhos de Sem, Cã e Jafé nasceram depois do dilúvio. Aí vamos lá. Vamos lá. Vamos falar do mais novo. Os jafetistas, os brancos. Todo branco tem a sua... Toda pessoa branca, branca de pele, de cor, toda pessoa branca de cor, ela tem no seu DNA os jafetistas, entendeu? Toda pessoa branca, todas do mundo, elas têm no seu DNA, na sua composição, o sangue dos filhos de Jafé. Ou seja, o filho mais novo de Jafé, o caçula, beleza? Então, os jafetistas, eles tiveram filhos. E estes foram os filhos descendentes de Jafé. O primeiro filho foi Gomer, o mais velho, o primogênito, ok? Depois teve Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esse foi o filho do caçula de Noé. E o filho do primogênito, vou falar bem devagar, o primeiro filho mais velho de Gomer, o primeiro filho de Gomer se chamou Askenaz. Guarda esse nome, Askenaz. Os primeiros filhos de Gomer se chamou Askenaz. Tá entendendo aí? Tá fácil de entender? Pô, Denilson, você explica muito fácil, pô. Então, o primeiro filho de Gomer se transformou, o Askenaz. Ele teve, o Gomer teve os Askenaz, os Rifate e o Torgama. Esses nomes engraçados aí, você não consegue encontrar ele hoje. É só você pesquisando, aí você vai levantar o poeirão. Askenaz está ligado aos alemães.
parte dos alemães e parte da Casária, os czar, que estão próximo da Rússia. Você está assustado com isso? É isso mesmo. Então, os Askenazes, gente, que eles se destacaram, veja bem, nem todos os Askenazes adotaram a sua crença na ideologia dos hebreus. Ou seja, parte desses alemães e esses casarianos não adotaram a religião provinda da ideia da cultura do povo hebreu. Vocês estão começando a entender a bagaça, como é que vai longe? É uma complicação e vocês já vão entender o que eu estou falando para vocês. Então vamos lá. E esses Askenazes, eles se tornaram um tipo que invisível. Eles viraram oculto, viraram o povo da sombra. Porque eles eram um povo conquistadores, era igual os bárbaros da Mongólia, igual o Gengis Khan. Esses povos que estavam acostumados com conflitos, com batalhas, eles sempre se envolveram em batalhas e parte deles estão espalhada pelo mundo, miscigenado com todas as raças que tem no mundo. E isso foi a ideia, a estratégia de que Ra-Satã empregou na humanidade. Então eu acredito que agora muitos de vocês, não todos, né, vão ter um pensamento diferente, né, sobre a ideia desse dialeto que é falado. Então você sabe que os Askenazes, parte deles era descendentes, né, parte deles, desses Askenazes, aliás, todos eles eram descendentes de Jafé. Os jafetistas, eles ficaram com a parte fria do mundo, né, a parte lá da Europa, né, Alemanha, tu vê que a Alemanha é muito frio, a Austrália, né, Rússia, tudo para lá para cima é frio, muito frio. O povo de sangue quente, né, que são os semita preto e canita também preto, ficaram com a parte quente do continente. Entendeu agora, pessoal? Então os canitas ficaram com toda a África, com todo o continente africano, e os semitas dividiram-se entre a parte da Ásia e o sul ou o nordeste da África, da antiga Etiópia. Agora você vai começar a entender como é que é essa bagaça. Teve um detalhe que muitas pessoas não sabem da história, que a gente tem que contar aqui para você. Estavam três juntos, né? Sem, Cã e Jafé, não estavam três juntos? Só que Noé, ele escolheu um filho para pegar os restos mortais de Adão, que era preto, trazer os restos mortais lá do Monte Ararat. Você já ouviu falar do Monte Ararat? Ele teria que percorrer parte da África e num lugar chamado Yahushurun, ou Yahushalaim, no Gólgota, ele teria que jogar os restos mortais, que é o centro de onde emanou a criação do nosso planeta. Isso está nos apócrifos, tá, pessoal? Está nos livros apócrifos. Na Bíblia você não encontra isso, não. Apesar que Bíblia é apócrifa, tá bom? Tá legal assim? Então, os restos mortais do nosso pai Adão teria que ser jogado no centro da Terra, da onde emanou uma força que ela tinha um formato de uma cruz, né? Uma força que se abriu no meio da Terra, em Yahushurun, que eles chamam de Jerusalém ou de Israel, que Israel nunca foi no Oriente Médio. Gente, Israel não é no Oriente Médio, ou Yahushurun. Denilson, mas o que é aquele lugar lá que eles chamam de Israel? Aquele ali foi criado pelos Askenazes. Você está entendendo o que eu estou falando? É um povo que teve a identidade do povo hebreu. Ele copiou a história do povo hebreu. É um grande cenário ao ar livre. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês estão assustados com tudo isso? Pois é. E se eu falar mais coisas ainda, vocês vão ficar mais assustados comigo. E isso tudo está dentro da história, isso tudo é ocultado, está nos livros, está dentro da academia, dentro das faculdades de história. Eles não podem esconder essa verdade, a verdade existe. Mas nós estamos aqui, olha, eu sou pequenininho, estou mostrando para vocês a verdade. Você que é evangélico, católico, você que tem uma admiração, mostra esse vídeo para as pessoas, para poderem entender. Ó, e a pesquisa aqui dentro do Google, hein? Claro que eles vão apagar isso daqui para frente, tá, pessoal? Porque vocês não podem saber disso. O que isso tem a ver com o brasileiro conosco? Você já vai entender isso aí.
Isso é fácil de você entender. Eu falando assim, você vai entender. Então, Jafé, né, pegou a identidade dos semitas, dos descendentes de Sem. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Ele pegou a história dos semitas, não foi todo jafetista não, só foi os askenazes. Eles pegaram a história dos jafetistas, dos semitas, dos descendentes de Sem, e fizeram como se fosse eles a descendência de Sem. Ou seja, os askenazes estão se disfarçando dos hebreus, descendentes de Sem. Por que os hebreus são descendentes de Sem? Porque Sem, da descendência de Sem veio Abraão. Vocês conhecem sobre Abraão. E estava todo mundo junto, misturado, tá, pessoal? Num bloco só. Da descendência de Sem veio Abraão. Você já ouviu falar de Abraão? Abraão é o pai de todas as nações, não é isso? De Abraão teve 2 filhos. Aí Abraão, ele gerou Ismael, que hoje está lá no Oriente Médio. Aquela terra ali em que esse suposto Israel está lutando é a terra de Ismael. São a terra dos árabes. Aonde supostamente, naquele domo amarelo, foi enterrado o corpo de Abraão e de Isaac. Isaac era nômade, igual Abraão, igual Sem. Sem também virou nômade, virou tipo uma espécie de cigano. Ele era andarilho e todos eles estavam andando atrás de uma promessa. E qual era a promessa? A terra que manava leite e mel. Tá começando a entender a história? E eu já vou chegar no idioma para você entender. Então eles começaram a ser, por eles começaram a ser andarilhos, o que aconteceu, pessoal? Eles caminharam, vamos imaginar, da Ásia, né, norte, lá, pegando entre a África e a Ásia, e começaram a andar para o meio da África. E no meio da África eles encontraram a cidade de Arushurum, onde residia em Arushurum um homem chamado Melquisedeque. Você já ouviu falar de Melquisedeque, né? E Melquisedeque, ele abençoou a Abraão. E falou para Abraão, de ti vai ser uma grande nação. E realmente Abraão teve 2 filhos. Esses 2 filhos, um Ismael, que todo mundo árabe pertence a Ismael. E Isaac ficou com quem? Isaac ficou com a promessa da terra prometida. Isaac gerou Jacó e Esaú. Vocês conhecem a história de Jacó e Esaú. Estou falando a linguagem que você conhece. Jacó e Esaú. Esaú gerou 12 filhos, Jacó gerou 12 filhos, se tornou as 12 tribos de Israel. Esaú também Esaú, ele, devido ao conflito que ele teve depois daquele evento, da troca, da bênção que Isaac tinha que dar para o filho primogênito, mas ele deu para Jacó, porque a mãe de Jacó gostava mais dele. Vocês conhecem a história fantástica da Bíblia? Esaú passou a ter rincha com o próprio irmão. Eles se conciliaram, tá, pessoal? O Esaú e o Jacó se reconciliaram, mas os filhos dele não. Eles brigam até hoje. E há quem diga, eu não estou aqui afirmando, tá, pessoal, que os descendentes de Esaú, os vermelhos, os caçadores, se transformaram hoje nos que nós chamamos de os Illuminates. Você já ouviu falar dos Illuminates? Beleza. Então aí você já tem uma noção, porque eles casaram, o Esaú casou com uma mulher hitita que tinha práticas satânicas. E os filhos dele tiveram muito ódio dos filhos de Jacó, que eram as 12 tribos de Israel. Agora você vai vendo a lama que se transformou isso tudo para me chegar no Yiddish, no aramaico, na língua hebraica. Beleza? Agora vem a conclusão muito breve disso aqui, que ainda, isso tem que falar muita coisa para vocês. Em uns vídeos de 15 minutos não dá para me explicar a história toda para você, não. É só para vocês começar a ter uma ideia. Caraca, maluco, a história como é que você descobriu isso, Denilson? Lendo, gente. A leitura liberta as pessoas. A leitura liberta as pessoas. É só você ler, você vai entender. E, claro, nem todo mundo tem facilidade de explicar. Tem pessoas que lê. Tem pessoas que, por exemplo, eu tive um professor de matemática, cara, eu nunca mais esqueci, né? Eu esqueci a trigonometria, que é difícil pra caramba a trigonometria. Para a pessoa entender seno, cosseno, tangente, você só consegue entender quando você aprende aquilo ali. Quando tem um facilitador. Então o professor, ele tem a missão de facilitar
o seu ensino. Já tive professor complicado pra caramba, por exemplo, aula de química, a tabela periódica. Eu só vim aprender a tabela periódica muito tempo depois. Depois eu tive a necessidade de correr atrás. Bom, mas vamos lá pro papo lá da língua lá, que esse assunto de história de colégio é complicado, né, pessoal? Todos nós passamos um perrengue danado, né, estudando, né? Com certeza. Então, o que aconteceu? Os jafetistas pegaram a história dos semitas. Então, Abraão, ele era semita. Abraão era preto. Abraão, escuta, era preto. Abraão e Sara era preto. Logo, os filhos de Abraão e Isaac também eram preto. E os filhos de Isaac, que era Jacó e Esaú, poderia ser branco, mas eram pretos. Beleza? Agora você vai vendo como é que as 12 tribos eram 12 filhos de um homem preto, 12 pretinhos. Logo, se as 12 tribos eram homem pretinho, tribos. Tá ouvindo falar de tribos? Tribos. Quando você ouvir a palavra tribo, você lembra de... Não é isso? Tribo de índio? Tribo de negão? Então não tem tribo de branco, é tribo de preto. O que os askenazes fizeram? Pegaram a cultura das 12 tribos, que eles alegaram que elas são extintas como o povo judeu, que essa letra judeu não existe, pessoal. É por isso que eu estou te falando para você. A letra J não existe. Ela foi inventada para o Brasil. A letra J, ela foi inventada para o Brasil. Ela veio para substituir a letra I. O som da letra I. Mas, vamos lá, para diferenciar, tá? Por que isso que eu estou te falando? Porque o nome de Jesus, você que é evangélico, era Jesus, não era Jesus. Se Martim Lutero estivesse vivo hoje, em 2024, ele ia falar: o que esse povo tá falando aí, maluco? Eu não vi disso aí não, o nome não é Jesus não, era Ieso. Quer dizer, tá errado também, né? Porque eles também botam Yeshua também, que é outro erro. O prefixo Ie, gente, eu sempre falo isso aqui, tá atrelado a uma divindade bode, ou um bicho, não a letra Iá. Iá está ligada à sua respiração, ao fôlego da vida. Por isso que nós chamamos o nosso pai Davi, chamava o nosso pai de Iá. O Daúde, que era o nome dele, né? Não é Davi não, mas vou falar a língua aí que o pessoal colocou aí. Nós estamos com quantos minutos aqui? Deixa eu ver quantos minutos nós estamos aqui. 22 minutos. Me dá a sua atenção que você vai entender direitinho. Eu vou pegar. Então tá aí, ó. Tá aí, os jafetistas eram os brancos europeus. E dentro desses brancos tinha uns filhos que pertenciam à família Gomer. E os filhos de Gomer se chamou Askenaz. E os Askenaz, eles estavam propriamente, né? Eles estavam propriamente na Casária. E a Casária estava vivendo um conflito entre as ideias do monoteísmo, né? Islâmico, né? Entre os islâmicos e os hebreus. E aí eles olharam para a cultura e para a história e resolveram adotar o rei, né? Quem comandava a Casária, falou assim: pô, nós todos vamos adotar o judaísmo, ou as ideias da tribo de Judá como base da nossa cultura. E eles passaram a ser judeus pela fé. Tá assustado com isso? E eles montaram essa cidade chamada de Israel, que está lá no Oriente Médio. Eles não são os judeus, eles são askenazes. Eles são aquele capítulo de Apocalipse, os que dizem ser e não são. Eles são askenazes. Porque os judeus, ou os Yahudins, a descendência dele é tudo preta, são preto. Nossa cultura é muito linda, a ponto deles invejarem e trocarem a nossa identidade. E olha, gente, o negócio é muito sério. O negócio é sério demais. Mas a verdade vai ter que aparecer, porque a mentira, ela precisa da verdade. E sobre o idioma? O idioma era o hebraico falado pelos hebreus. Por que hebreus? Hebraico. Esse idioma hebraico, eu vou ler aqui para você sobre isso. Então vocês entenderam mais ou menos os jafetistas, os canitas e os semitas. Então Cã, vou falar aqui rapidinho de Cã. Cã, ele era o filho do meio. O Cã era o filho do meio. E o Cã, ele se passou também pelos semitas pra gente, né?
Porque a pessoa pensa que aqui no Brasil nós somos descendentes de filhos africanos, né? Que quando houve a escravidão, a gente só atrela a escravidão aos africanos. Todo preto que tem no Brasil, todo preto, negão, tem a sua origem na África. Porém, não são africanos, são semitas. Porque os semitas foram trazidos como escravo. A descendência de Jafé escravizou a descendência de Sem e colocou eles os jafetistas, os brancos jafetistas, passaram a dominar aquilo que eles chamam de economia, setor financeiro, e eles criaram a ideia do ouro preto, que era a escravidão. E os pretos, olha a ideia como é que as coisas é macabra. Os pretos de Sem, que estavam andando pela África, eles foram detido, preso, além dos semitas, né? Além dos semitas serem presos pelos jafetistas, os canitas também, que são os africanos mesmo, descendentes de Cã, eles também escravizaram os semitas. E queriam pegar a identidade do povo semita, porque o povo semita teve a bênção do pai, né? A promessa do pai de que Abraão seria abençoado de seus filhos. Então eles prenderam, escravizaram a todos e colocaram nas Américas como escravos negros trazidos nos navios negreiros e tombeiros. Por isso que você, brasileiro, você é o verdadeiro israelita. E no seu sangue, mesmo você branco aqui, mas nativo, você tem o sangue dos negros que vieram nos navios tombeiro e negreiro, que eram escravos por causa da bênção que o pai prometeu para os semitas, que essa terra manava leite e mel. E por isso que os pretos aqui estão, e os indígenas que estão aqui, são os povos também das 12 tribos. Quer dizer, não foi só os judeus e os benjamitas que receberam a bênção, são 12 filhos de Jacó. Então tem Rubens, Naftali, nós temos Manassés, nós temos todos esses 12 Dan, né? Nós temos todos os 12 nomes das tribos. Aí o que eles fizeram? Como eles vieram para a América e a terra era um bloco só, eles se perderam, se confundiram. Porém, a língua deles nunca acabou. A língua deles é o hebraico. E no hebraico, eu vou ler agora para você agora a diferença de Yiddish para hebraico. Olha aqui, ó. Eu perguntei pro Google, olha aí, ó, perguntei pro Google, gente, ó, a língua, qual é a diferença entre a língua hebraica e a língua aramaica? Veja bem, Yahushua falava a língua aramaica, Yahushua falava o aramaico, por isso que nós chamamos ele de Yahushua, Shua, porque na língua hebraica não existe. Escuta aí o que eu estou te falando. Não existe vogais. Ouviu? Na língua hebraica não existe vogais. Vou de novo. Na língua hebraica não existe vogais. E qual era a língua que se comunicava com o hebraico, que entendia o hebraico? Era o aramaico e o siríaco. Siríaco e aramaico. E Yahushua falava a língua aramaica, mas ele sabia que era o hebraico. Ele falava com as tribos também que falavam o hebraico. Por isso que ele falou que ele veio para a casa perdida de Israel. Casa perdida. Perdida, tá perdida. Perdida porque eles não sabem a origem dele. É como o povo brasileiro, estão perdidos. E nós temos a missão agora de te explicar isso. Porque o Pai está revelando para a humanidade isso aí. Estava escondido. E não há nada oculto que não venha a ser o quê? Que não venha a ser o quê? Revelado, meus irmãos. Poxa, Denilson, caraca, rapaz, você tem facilidade, hein, cara? É difícil você entender isso. Agora, vamos lá, vamos ao barato aí, porque tem vários professores de hebraico que não são, na verdade, professor de hebraico. São professores de Yiddish, uma língua indo-europeia, ou seja, uma língua alemã. E agora você vai entender por que a Alemanha, que é descendente dos Ashkenazes, dos Gomes, não sou toda, tá, pessoal? Porque teve alemães pretos, judeus. Ah, meu pessoal, tem muita coisa que vocês precisam aprender. É, que legal, né? Vamos lá, nossa aula. Olha aí, ó, olha aqui em cima. O hebraico é um dialeto da língua cananita e está relacionado com a antiga língua fenícia. Cananita, fenícia, Etiópia, África. É só você fazer a ligação. Então é tudo dentro da África.
Não tem nada no Oriente Médio, tudo na África. Hebraico, África, não tem, ó, hebraico, África, índios, selva, África, Brasil, América Latina. Vocês estão começando a entender, pessoal, a bagaça? Vamos lá. Tá legal, Denilson, tá legal, pai. Tu é o cara, hein? Legal, vamos lá. Então o hebraico é um dialeto da língua cananita e está relacionado com a língua fenícia. O aramaico surgiu na região do deserto da Síria. Olha onde surgiu o aramaico aí, ó. O hebraico, o uso do hebraico. O hebraico é usado como língua litúrgica, bíblica e religiosa pelos judeus modernos. Ó, judeus modernos. Não existe judeu moderno, judeus antigos. Judeu é um povo só. E a letra J não existe no hebraico, tá, pessoal? Yahudim, a tribo de Yahudá. Tá entendendo o negócio? Como é que é feito? Então vamos lá. O judeu, o aramaico foi uma língua falada por quem? Ele coloca aqui, ó, Jesus e Yahushua falava língua aramaica. E ainda é falada por algumas comunidades no Oriente Médio. Existem lugares que se fala o aramaico, principalmente na Síria. Entendeu por que a Síria? A Síria ela tem um papel importante na nossa cultura. Entendeu por que o Afeganistão foi invadido? Entendeu? Entendeu? Hã? Entendeu, né? Tá entendendo, né? Entendeu? Porque terremotos lá, né? Por que será, hein? Existem algumas coisas lá que a gente pode tirar isso aí pra gente, né? Agora vamos falar uma coisa importante, o alfabeto. O alfabeto moderno é escrito como um alfabeto quadrático, que deriva do aramaico, sistema de escrita aramaico. Então misturaram o alfabeto hebraico com o aramaico, beleza? E o sistema de escrita aramaico foi uma inclusão muito usada na Mesopotâmia a partir do século II antes da era cristã. Ou seja, antes de Yahushua. Quando a gente bota essas datas lá para trás, não é muito longe não, tá, pessoal? Que Yahushua veio no ano de 1749. 1740, por aí. Ok? Agora vamos lá. Aí eu perguntei, por que a língua hebraica, ela se comunica com a língua aramaica? Vamos lá. A língua hebraica já passou por diversas mudanças ao longo do tempo e apresenta diferença em relação às outras línguas como, olha aí, a língua hebraica. O hebraico bíblico não possui vogais. Denilson, o que são vogais? Parece até assunto de primeira série, né? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Denilson, quantas são as vogais? 11. Não existe só 5 vogais. 5 vogais é quando você aprende na escola que a professora te ensina errado. Pode ir atrás, tá, pessoal? Isso aí eu aprendi num curso que eu fiz, né, da Degrau Cultural, para concorrer à Polícia Federal, né? Estava dando vaga e eu fiz um preparatório para poder fazer o concurso da Polícia Federal. Graças ao pai eu não passei, graças ao pai. Então assim, eu aprendi, aí ficou na minha memória gravado, então o que era uma vogal, eu não sabia o que era uma vogal. Eu falo o que é vogal, mas eu não sei o que é vogal. E o conceito, né, de vogal, que muitas pessoas não sabem. Se você não sabe o conceito, me pergunte aqui que eu vou te falar qual é o conceito do que eu quero saber. Você pode perguntar para qualquer uma pessoa, pergunta ao teu professor de português da língua portuguesa o que é uma vogal. E hoje na live, se você quiser saber, hoje eu vou falar para você o que é uma vogal, hoje na live, tá? Eu vou explicar para você o que é uma vogal, porque tem professores da língua portuguesa aí que não sabem o que é uma vogal. Não sabe. Mas, Denilson, vogal não é A, E, O? Não. Eu quero o conceito de vogal. É mesmo que eu considero amor. Eu quero o conceito de amor. O que é amor para você? O que é vida para você? Vida? Você tem vida, não tem? Mas explica o que é vida. Então a gente tem que entender bem o conceito das coisas. Então, o hebraico bíblico não possuía vogais para formar sílabas. Então o nome não poderia ser pronunciado. O nome do pai, ele não poderia ser pronunciado. Aí bota o nome de Yahvé, de Adonai, El Shaddai, né? Mas o nome do pai está na língua hebraica, na nossa respiração. Ele é o fôlego da vida. E ele falou que todos iriam saber, porque era uma coisa que todo mundo tem. A gente precisa do fôlego da vida. Por isso que nós chamamos de Yahu, porque é o som da tua respiração. E como o povo, os hebreus,
a língua hebraica, ela utilizava de passagem de pai para filho, verbalmente, não possui escrita, né? Escrita com vogais, que elas foram inventadas depois. Então ficou passado o nome do pai de pai para filho de boca. E o nome do pai se chama Yahweh. Não é Deus, não é Jesus, não é Jeová, não é Oxalá, é Yahweh, é o nome do pai que se revelou a Abraão, ok? Beleza? Então vamos lá. No hebraico não possui vogais para formar sílaba. Sendo assim, o sistema de vogais mudou ao longo do tempo e é refletido de forma diferente em transcrições de outra língua. O uso a partir de 200 depois da era cristã, o hebraico deixou de ser falado no cotidiano e passou a ser usado principalmente para fins litúrgicos. Então foi uma língua que foi extinta, teoricamente, e aí a Igreja Católica se apossou do latim, através do latim, e fez essa nossa configuração dessa Bíblia que você lê aí, né? A Bíblia que você lê, ela está na configuração da língua portuguesa, né? E a língua portuguesa a gente vai saber a origem da língua portuguesa, né? Do latim, para você entender bem o que eu estou falando para você. Então, a partir dos 200 da era cristã, o hebraico deixou de ser falado no cotidiano e passou a ser usado, principalmente nos fins litúrgicos. Aí vem o novo hebraico, que é essa língua que esses professores de hebraico, né, você já conhece, um montão deles estão na internet aí, estão fazendo curso, dando curso de hebraico, mas é furada. Eles estão falando o Yiddish, que é uma língua alemã, é uma língua indo-europeia, não tem nada a ver com hebraico, pessoal. Aí eu vou falar, os askenazes pegaram a língua e transformaram ela. Fizeram uma nova composição para as pessoas acreditarem que aquela língua é a língua dos hebreus. E o novo hebraico é muito semelhante ao hebraico, é semelhante, não é o hebraico bíblico. Tá vendo? Esse hebraico novo, o Yiddish, ele é semelhante, ele não é o hebraico, mas pode apresentar desvios em sintaxe e vocabulário. Então ele apresenta diferença. Então quando um professor desse de teologia vem falar alguma coisa do hebraico, caô, porque os verdadeiros hebraicos estão dentro das florestas com os indígenas, principalmente aqui no Brasil. Tem Yanomami, Tupi-Guarani, né, Guarani, Tamoio. São várias tribos que possuem o dialeto nativo. É isso que eu quero dizer para você. E que eles não sabem a tradução. Você não sabe. Você sabia que é proibido. Você sabia que a língua Tupi Guarani é a língua oficial do Brasil e ela é proibida a falar para você? Você sabia disso? Não sabia não? Pois é. Mas olha lá. Então, quando traduzido para outra língua, o hebraico pode exigir o dobro de espaço, ó. Mas vamos lá, vamos continuar? Deixa eu ver aqui outra informação. Aqui, ó. Essa língua Yiddish, né, que é uma língua que eles falam que é uma língua... eles falam que é a língua hebraica, mas não é. O Yiddish é uma língua que surgiu há cerca de 1000 anos. Eles botam sempre lá para trás, né? A partir da mistura de 3 línguas: o alemão, o hebraico e as línguas eslava. Olha lá, ó, dos askenazes, ó, lá em cima, ó, o hebraico, o alemão e o eslava. O paleo-semítico é um idioma raiz e teria sido exigido há cerca de 4.000 anos, do qual o hebraico é uma ramificação. O paleo-semítico de Sem, tá, ouviu? A língua de Sem. E o Yiddish? O Yiddish é uma língua germânica, então não é hebraico. Se esse cara aí dizer que ele está falando hebraico, é mentira. Tem um professor aí que é muito conhecido que ele fala hebraico, ou o novo hebraico. É história, caô, olha lá, ó. O Yiddish é uma língua germânica escrita com caracteres do alfabeto hebraico. Caracteres, gente, são aqueles sinaizinhos, porque não tinha vogais no hebraico. Não tem vogais, a vogal não existe no hebraico, entendeu? E é lida diretamente da direita para a esquerda. Então eles são lidos, nós lemos da esquerda para a direita. Eles leem da direita para a esquerda. Ou seja, ao contrário da gente, né? Apesar de ter muitas palavras do hebraico, o Yiddish tem uma pronúncia e distribuição de letras diferente. Então ele não é o hebraico, tá? O hebraico é o idioma oficial de Israel. Não é o idioma, não é. Isso aqui é caô. Não é. O hebraico é a língua que está dentro das matas, dentro das florestas.
com os índios, os indígenas. Índio porque vem é uma outra história também, que essa palavra índio não existe, mas tá dentro tipo assim, aqui dentro do Brasil, os Yanomami, eles estão com o verdadeiro hebraico, eles falam o verdadeiro hebraico. Os Tupis-Guarani, eles, não é os agora não, né? Os agora já estão falsificados. Os nativos mesmo, os raiz, esses falam o verdadeiro hebraico. Espero que eu tenha passado alguma informação para vocês, tá, pessoal? Esse é o canal DRM, o canal dos Línguas Apócrifos. Então você já sabe que existe o aramaico, existe o hebraico e existe o palhebraico, né? Então, assim, espero que eu tenha ajudado a vocês. Deixa o seu like se você gostou, compartilhe esse vídeo. E mais tarde, às 19h15, nós estaremos na nossa live. Se nós não estivermos aqui, pessoal, é lógico, nós vamos estar no canal do Rafael. Eu e o Rafael vamos estar conversando, porque provavelmente vamos estar no canal do Rafael, mas eu vou fazer alguma coisa diretamente aqui no vídeo, chamando vocês para o canal do Rafael, aí eu coloco o link, vocês entram no link e vão lá para o canal do Rafael, para a gente conversar um pouco sobre isso, tá bom? Um forte abraço para vocês, um ótimo dia, e que Yahweh venha abençoar. Já está chegando dia 28, lá em São Paulo, Parque Vila Lobos, 10 horas da manhã, eu tenho um encontro marcado com os paulistas. Você que é paulistano, que quer conversar com o DRM, Parque Vila Lobos, São Paulo. Um forte abraço para vocês. Tchau, gente. Tchau.